E se te dissesse que sua bênção está a um passo, mas só chega se você não recuar? A Bíblia diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto, é uma identidade. É como se o céu estivesse gritando: os que creem continuam, mesmo chorando, continuam, mesmo sem forças, continuam. Mas por que tantas vezes sentimos vontade de voltar atrás? Porque diante de uma porta trancada, preferimos desistir ao invés de buscar a chave da fé. Essa é a batalha invisível que poucos têm coragem de encarar. A luta entre o que eu vejo e o que eu creio, entre a dor da espera e a promessa do invisível. E a verdade, a maioria recua, justamente quando o milagre estava a um palmo de distância. Hoje você vai entender por que recuar é uma armadilha e por que crer é o único caminho para quem nasceu para vencer. Imagine um homem andando no escuro. Ele não vê nada, mas tem um mapa na mão. Esse mapa foi escrito por alguém confiável. Ele diz: continue, a saída está logo à frente. Mas, à medida que os passos se tornam difíceis, ele começa a duvidar. O cansaço pesa, o medo sussurra, a mente grita: volta! Ele pensa: e se esse mapa estiver errado? Mas aí ele ouve uma voz dentro dele que não grita, só sussurra: confia, não pare, quem crê não recua. Essa voz é a fé, e ela é mais poderosa do que qualquer argumento lógico. Fé é aquilo que te sustenta quando nada mais parece fazer sentido. É a coragem de continuar, mesmo sem nenhuma garantia. É por isso que a Bíblia não diz: quem entende não recua. Ela diz: quem crê. Na mente de Deus, crer é um movimento, não é um sentimento, não é uma ideia bonita, é uma decisão ativa, continuar mesmo no escuro. Quando você crê, você anda. Quando você recua, você desconfia. E quem desconfia, duvida da promessa que já estava selada. Foi assim com o povo de Israel. Deus os tirou do Egito, fez milagres, abriu o mar, mas no deserto eles recuaram na mente, duvidaram, murmuraram e perderam o destino. Não porque Deus não queria, mas porque eles desistiram no caminho. Agora, pare um segundo e se pergunte: onde eu tenho recuado? Na vida espiritual? Nos sonhos que um dia Deus plantou no meu coração? Na fé pelas promessas que ainda não chegaram? Talvez você esteja a poucos passos da terra prometida, mas o medo de ser frustrado de novo está te prendendo. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Toda vez que você recua, você valida o medo. Toda vez que você avança, mesmo com dor, você ativa o favor de Deus. Você não foi feito para andar para trás, nem o corpo humano foi projetado para isso. Olhe sua anatomia. Os olhos, o peito, os pés, tudo aponta para frente. Isso não é coincidência, é profecia. Corporal. É como se Deus dissesse: você nasceu para ir adiante, você nasceu para crer, você nasceu para vencer. Se essa mensagem está tocando em alguma ferida, é porque ela veio para curar. Mas a cura exige coragem, e coragem exige fé. Nos próximos blocos, vamos aprofundar isso com histórias reais, ensinamentos de mestres da fé e princípios práticos para nunca mais recuar diante da promessa. Você já ouviu a expressão fé cega?
Mas e se eu te dissesse que a fé verdadeira enxerga mais do que os olhos jamais poderão ver? Ela vê portas onde só existem muros. Ela vê cura onde a medicina disse fim. Ela vê propósito, até na dor. Mas ela exige algo que poucos têm coragem de manter: persistência sem evidência. A Bíblia é um livro de insistentes. Abraão esperou 25 anos por uma promessa. José foi traído, preso, esquecido. Ana orou por anos até ver o filho nascer. E Jesus sabia que seria rejeitado, traído, massacrado, e ainda assim não recuou. A fé deles não era emoção, era convicção. Eles não estavam negociando com Deus, eles estavam alinhados com o céu, e isso muda tudo. Agora imagine isso, um campo de batalha, o inimigo armado, a multidão gritando, e você com um cajado na mão, sem plano, sem garantia, mas uma voz te impulsiona: não pare. Foi o que aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. O povo dizia: vamos morrer. Moisés clamava a Deus. E o que Deus disse? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar com o mar ainda fechado. Isso é fé. Deus não disse: espere que eu abra. Deus disse: marcha. Porque quem crê, age primeiro. Quem crê, se move enquanto ainda está escuro. E aí sim, o mar se abre, mas só para quem continua, só para quem não recua. Agora, olha para tua vida. Quantas vezes você parou à beira do mar, esperando ele abrir, quando na verdade, Deus já te havia dado a ordem: marcha. Sabe o que é recuar? É dizer com as atitudes: Deus, eu não confio mais em ti. Mas você não foi criado para viver assim. A tua alma nasceu do sopro divino, e esse sopro nunca anda para trás. Lembra-se do versículo? Nós não somos dos que retrocedem. Essa não é uma escolha, é uma identidade. Você pode até tropeçar, pode até fraquejar, mas recuar nunca mais, porque quando você crê de verdade, você sabe: nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se isso está queimando aí dentro, é porque Deus está reativando algo em você, a fé que você abandonou, a coragem que foi soterrada pelas frustrações, o chamado que você enterrou, por medo de sofrer de novo. Mas escute, o preço de crer é alto, mas o custo de recuar é a perda da promessa, e você não veio até aqui para morrer no deserto. Sabe o que muitos não entendem sobre a fé? É que ela não precisa de provas, mas exige decisões. Fé não é esperar parado até que algo aconteça. Fé é construir a arca antes da chuva. Foi isso que Noé fez. Num tempo em que nunca havia chovido, ele construiu um navio. Não por lógica, não por segurança, mas porque Deus falou, e isso bastava. A verdadeira fé é assim. Te coloca em movimento antes do milagre. Você não vê, mas caminha. Você não tem, mas planta. Você não entende, mas obedece. Por quê? Porque você crê. E quem crê, não recua. Agora, respira fundo e se faz uma pergunta real. O que Deus já mandou você fazer e você ainda está parado esperando o sinal? Escrever aquele livro, tentar aquela reconciliação, recomeçar um projeto, perdoar quem te feriu, dar um passo de fé na direção da tua missão? Você tem a instrução. Falta o movimento. E aqui vai um princípio. A fé só se torna poder quando se torna atitude. Platão dizia: o começo é a parte mais importante do trabalho.
E Gamaliel, mestre de Paulo, ensinava: se essa obra é de homens, ela cairá. Mas se for de Deus, ninguém poderá impedir. Mas olha só, até mesmo a obra divina exige o seu sim, a sua ação, a sua ousadia, porque Deus não força ninguém a crer, mas Ele honra os que decidem não recuar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela era impura pela lei. Ela estava fraca, rejeitada e isolada. Mas ela decidiu crer. E o que ela fez? Ela não esperou Jesus olhar para ela. Ela foi até ele. Ela tocou o manto. E naquele instante, o céu se moveu. Não porque Jesus a escolheu naquele momento, mas porque ela se recusou a recuar. Essa é a marca de quem vive por fé. Eles não esperam condições perfeitas. Eles se movem pela convicção. E se o mundo diz, não tem jeito, eles dizem, tem sim, porque eu creio. E isso muda tudo, porque quem crê tem autoridade espiritual. E a autoridade espiritual faz o invisível obedecer. Se tem algo que o inferno teme, não é gente que grita, é gente que não desiste, gente que mesmo ferida, levanta, que mesmo cansada, marcha, que mesmo em silêncio, crê. Porque essa é a verdadeira guerra, não contra pessoas, não contra o sistema, mas contra o desânimo que tenta te convencer a parar. Mas hoje, algo está quebrando. Hoje você vai dizer com sua vida, eu sou dos que creem, eu sou dos que continuam, eu sou dos que não recuam. Você não está ouvindo isso por acaso. Tem um chamado na sua vida. Tem promessas que ainda não se cumpriram. Tem milagres esperando o teu passo de fé. E o céu está pronto para se mover. Mas Deus só se move com quem anda, com quem decide avançar, mesmo no vale. Você não precisa de mais sinais. Você precisa de uma decisão. E essa decisão começa com uma frase: eu não recuo mais. Diga isso agora, com autoridade. Escreva isso nos seus muros internos. Grite isso para os seus medos, para o seu passado, para tudo que tentou te paralisar. Eu não recuo mais. E a partir de hoje, você vai escrever, você vai tentar de novo, você vai crer de novo, você vai andar, mesmo que a perna trema, porque você não é qualquer um. Você carrega a identidade dos que creem, dos que não retrocedem, dos que atravessam o mar, enfrentam o gigante, suportam o deserto e chegam. Se essa mensagem incendiou algo dentro de você, se você decidiu que não vai mais recuar, então prove isso agora. Mostre ao universo e ao seu futuro que você está comprometido com a jornada da fé. Curta este vídeo como um ato profético e se inscreva no canal como quem entra num pacto de não voltar atrás, porque aqui cada palavra, cada ensinamento é um lembrete. Você nasceu para crer, você nasceu para conquistar, você nasceu para continuar.